Eu quero falar com você hoje sobre a capacidade que nós temos quando nós colocamos a nossa vida e o nosso coração diante de Deus para vencermos os nossos obstáculos. Muitas vezes, quando nós nos deparamos com tantos desafios na nossa vida, nós nos colocamos amarrados, engessados, sem força até mesmo para erguer os nossos corpos. E muitas vezes falamos assim: eu tenho lido a Bíblia, eu tenho buscado a palavra, eu tenho ido à igreja, eu tenho jejuado, eu tenho orado e eu não tenho visto nada acontecer na minha vida, nada tem mudado. Eu já tenho não sei quantos anos de igreja e as coisas não têm mudado na minha vida e no meu coração. Eu quero te dizer hoje uma coisa diferente para você. Vença os obstáculos através daquilo que a palavra determina para você vencer. Como assim, Sara? Quero te dizer aí para que você comece a olhar para os gigantes da fé, para os heróis da fé, para verem que eles eram falhos como eu e você. Eles eram fracos, eles eram limitados e por causa da sua limitação exposta diante do Senhor, eles se tornaram grandes vencedores. Eu quero falar com você especificamente hoje de Davi. Davi, ele era um pastorzinho, ele era baixinho, ele não era tão bonito. E ele foi separado dos irmãos porque era o menos capaz, o menos competente para ser pastor de ovelhas. E ele vivia a priori no campo, sozinho ali, pastoreando as ovelhas. Mas Davi teve um privilégio que nenhum dos seus irmãos teve: estar próximo do Senhor todos os dias. Enquanto Davi pastoreava aquelas ovelhas, o Senhor ministrava ao coração de Davi todos os dias. E Davi queria ter algo que cada um de nós devemos ter: comunhão intensa com o Senhor. Quando Davi recebia ali os desafios no trato das ovelhas, ele dependia única, total e exclusivamente da dependência do Senhor. Quando Davi enfrentou um urso, ele sabia que ele não podia fazer nada, ele sabia que ele era prato feito para aquele urso, mas ele sabia que se ele colocasse a força dele no Senhor, que seria o urso? Nada. Davi sabia da sua limitação, da sua fraqueza, da sua dificuldade, mas acima de todas as coisas, Davi reconhecia a soberania do Senhor dos Exércitos. Por isso que Davi ali pastoreando aquelas ovelhas, Deus levou Samuel a ser incomodado para ir à casa de Jessé e ungir Davi como rei de Israel. Quando Samuel chega à casa de Jessé, o próprio pai, que conhecia Davi, não aos olhos do Senhor, mas aos olhos do homem, pensava assim: Davi nunca pode ser ungido rei, porque ele é o mais fraco dos meus filhos. É aquele que eu coloquei menos expectativas nele. Quero te dizer, não é seu pai e sua mãe que deve colocar expectativas em você. Quem coloca expectativas em você é o Senhor. Desde o ventre da sua mãe, todas as expectativas o Senhor colocou sobre você. Depende da sua capacidade de ter intimidade com o Senhor. E quero falar mais com você. Quando Jessé falou ali com Samuel: vai nesse meu filho, mais robusto, mais formoso. Deus fala assim com Samuel: não é esse não, passa por um, passa por outro. E aí Samuel vira para Jessé e fala assim: tem outro? Você tem outro filho? Ele fala assim: ah, tem um sim, que está pastoreando as ovelhas. Mas você tem certeza, Samuel, que você quer que eu chame esse? E aí Jessé chama Davi. Quando Davi chega, imediatamente Samuel tem a confirmação de Deus. E Davi é ungido como rei de Israel. Mesmo Davi sendo ungido como rei de Israel, Davi continuou dependente do Senhor em tudo. Davi continuou humilde diante do Senhor em tudo, porque ele sabia que ele era fraco, que ele era limitado, que ele era incapaz, mas que na força do Senhor, Davi podia todas as coisas. Quero falar mais uma coisa com você. Quando Davi foi convidado por Saul, rei de Israel, para tocar a harpa para Saul, imediatamente por causa da unção, da autoridade,
da intimidade que Davi tinha com Deus, imediatamente todos os demônios que acompanhavam Saul saíram. Quero falar para você quantas vezes você tem ido a igrejas, você tem sido usado no louvor, você tem sido usado nas ministrações, mas nada acontece nem com a sua vida e nem com os outros que estão ali. Saiba que você é instrumento vivo do Senhor. Saiba que é o Senhor quem vence por você. Você tem deixado que os obstáculos e as dificuldades da vida impeçam a verdadeira adoração. Você nasceu para quê? Você nasceu para adorar. Você nasceu para quê? Para adorar. Deus não te criou com nenhum outro propósito a não ser para ser adorador. Agora quero falar mais um pouquinho com você sobre Davi. Quando Davi ouviu que Golias se levantava contra Israel, contra o Deus que ele servia, Davi resolveu se apresentar, porque nenhum soldado, nenhum guerreiro completamente treinado tinha coragem de enfrentar Golias, porque todos viam Golias. Ninguém via o Senhor dos Exércitos. Mas Davi foi e falou assim imediatamente: peraí, quem é esse Golias? E todos os irmãos dele, e toda a parentela dele, diante do Deus que eu sirvo. Eu não aceito que ninguém se levante diante do Deus que eu sirvo. Deus, eu não tenho armas. Deus, eu não fui treinado por nenhum exército. Mas eu fui treinado na tua intimidade. E eu te conheço, Senhor, e eu te chamo pelo nome. E eu sei, Pai, que se eu for no meu braço, na minha força, da minha maneira, eu não venço nenhum gigante. Mas se eu for, Pai, na autoridade que o Senhor gerou em mim, eu venço todos os gigantes. Então, Pai, vai comigo. Nem a armadura que o rei quer me oferecer, Pai, ela me serve. De tão pequenininho que eu sou. Eu sou pequeno, sim, Deus, aos olhos dos homens. Mas aos teus olhos, Senhor, eu sou grande. Senhor, vai comigo, luta comigo. E eu imagino que quando Davi estava indo ali ao encontro de Golias, Davi falava assim: Deus, não me deixa te envergonhar. Eu vou, Pai, porque eu te amo. Eu vou, Pai, porque eu nasci para te adorar e para te servir. Eu vou, Senhor, porque eu nasci para pregar a tua palavra em todos os lugares e para levar o teu nome. Eu vou em nome do Senhor. O que eu faço aqui agora no meio, Deus? O que eu vou lançar nesse gigante? Imagino que Deus falou assim para Davi: pega uma pedrinha aí, pega a sua funda e lança, porque o meu poder vai se manifestar. E assim Davi faz. Mesmo que Golias gritasse: seu fracote, você não consegue, olha para você, olha para mim. Davi não escutava aquilo que Golias falava. Davi sabia que Deus, quando ele falava com o Senhor, imediatamente o Senhor já tinha ouvido o clamor dele. E Davi, com uma única pedrinha, conseguiu matar um gigante. E provar não só para mim, mas para você, que quando não olhamos para os obstáculos, que não olhamos para as dificuldades, que não olhamos para as nossas frustrações, que não olhamos para os nossos medos, nós derrotamos qualquer tipo de gigante. Quero falar para você, não sei qual desafio que você tem vivido hoje na sua vida. Não sei quais são os obstáculos que aos seus olhos são intransponíveis. Quero te dizer, não tem nenhum gigante que o Senhor não possa vencer por você. Sara, mas o que eu tenho que fazer? Se porta como adorador. Rasga o seu coração na presença do Senhor, porque o Senhor dos Exércitos jamais envergonhará a palavra dele. E a palavra do Senhor diz: aquele que me buscar de todo o coração, eu, o Senhor, ouvirei. Abra o seu coração diante do Senhor e vença os obstáculos. Mesmo que os seus pés às vezes vacilem, mesmo que às vezes você não consiga nem andar, saiba que
O Senhor dos Exércitos caminhará com você e fará de você um grande vencedor. Deus te abençoe.